O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar o programa Na Íntegra e hoje nós vamos falar sobre a psicanálise. Você vai saber o que faz e como trabalha um psicanalista, além de conhecer um pouco mais sobre os projetos da Casa Psi, que há 5 anos oferece cursos e atendimentos clínicos, além de promover um debate sobre o tema em 7 Lagoas. É agora Na Íntegra, não saia daí! E o meu convidado de hoje é o psicólogo e psicanalista Guilherme Moraleida. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, é um prazer estar aqui recebendo o convite de vocês. Prazer ter você aqui também. A gente vai começar falando um pouquinho então sobre a sua trajetória acadêmica e já tirando uma dúvida aí de muita gente, que é essa questão do psicanalista se precisa ou não ser formado em psicólogo. Te apresentei com as duas, psicólogo e psicanalista, e muita gente pensa, né? O psicanalista precisa ser psicólogo, Guilherme? Não, desde Freud é preconizado por ele mesmo de que a formação, mesmo assim, dita entre aspas, de um psicanalista, não é necessário nenhuma formação de nível superior. Ou seja, a psicanálise é um corpo teórico independente de qualquer formação. Em tese, o Freud preconizava, como ele dizia, um tripé para a formação de um psicanalista. Seria a análise a qual ele se submete, a supervisão, que ele também se submete nos inícios dos trabalhos clínicos dele, e o estudo teórico. E você, como psicólogo, qual foi a primeira formação? Formou em psicologia, depois decidiu estudar a psicanálise? Como é que foi essa trajetória acadêmica sua? Na verdade, eu já tinha acesso à parte teórica, não diretamente do Freud, mas referências à psicanálise, até antes da entrada na faculdade de psicologia. Na verdade, eu entrei também na faculdade de terapia ocupacional e lá já existiam psicanalistas também. Tá? Então, eu já os conheci e tinha algum contato, mas por via de irmãos também que transitavam na área de ciências humanas. Então, ali eu já tinha alguma leitura, primeva e tal, ao qual, vamos dizer, já entrei na faculdade mais ou menos direcionado a essa parte teórica. E são cursos que a pessoa realiza, né, para se tornar um psicanalista? Como que é essa trajetória mesmo curricular aí para a pessoa falar, não, eu sou um psicanalista, eu posso trabalhar com a psicanálise? Bem, em geral, o contato com a psicanálise é dentro das faculdades, ou de psicologia, e menos um pouco frequente na psiquiatria, tá? Então, mesmo que a psicanálise não seja parte da psicologia, uma linha da psicologia, na verdade, teoricamente, ela é até o avesso da psicologia, dentro das escolas de psicologia, você tem psicanálise. Às vezes muito pouco, tá? Mas eu vou dizer que eu tive o privilégio de entrar numa escola em que existiam muitos psicanalistas que já participavam de uma instituição de psicanálise em Belo Horizonte. Então teve esse contato, despertou o interesse e foi já enveredando por esse caminho da psicanálise. Sim, olha, eu acho que a escolha pela psicanálise é a partir de uma lógica do próprio funcionamento de cada um. Tá? O que você adere àquilo e vai desenvolvendo junto com o seu perfil, ou então você cria determinadas resistências, até pelo aquilo que ela propõe analisar em você. Agora vamos falar sobre uma dúvida comum também. Muita gente fala de psicanálise, do psicanalista, mas eu acredito que ainda existem algumas dúvidas. Como que é feito o trabalho do psicanalista? Quem precisa de um psicanalista? Bom, o trabalho de psicanalista é o seguinte, o objeto da psicanálise é o inconsciente. E formulações sobre o inconsciente existiam até antes de Freud, mas não como ele veio a conceber o inconsciente, tá? Ele veio conceber o inconsciente como recalcado. Bem? Então, uma parte do sujeito do qual ele não sabe que existe nele mesmo. Tá bem? Então, mesmo que, vamos dizer, na filosofia Schopenhauer, Nietzsche, passava por aí, já dando exemplos de experiências de algo no sujeito que o determinava, não houve tal formulação por eles do inconsciente como recalcado. O que é o recalque? O recalque é uma operação psíquica que visa não permitir que as experiências que o sujeito teve, do qual ficou um sentido marcante, angustiante para ele, não sobrevenham à tona. Tá? Então, por isso que o Freud descreve instâncias psíquicas, consciente,
O inconsciente, na verdade, ele dizia o eu, o isso e o supereu, tá? O qual ele equivaleria aí, numa segunda tópica da formulação teórica, o isso, como aquilo que é o inconsciente. Agora a gente pode falar, por exemplo, né, em um tratamento, quando a gente fala de psicanálise, existe essa questão do tratamento, ou não é um tratamento, pode ser feito por qualquer pessoa que às vezes até quer descobrir uma parte, né, alguma coisa que não sabe justificar mesmo a existência de vida, ou não, tem que ter algum problema mesmo para ser encaminhado para um psicanalista. Talvez eu não tenha nem respondido por completo a pergunta que você fez anteriormente, de que a psicanálise está aí e ela pode ser acessível por todo mundo, para todo mundo, com uma teoria do sujeito, tá bem? Bom, muitas pessoas que procuram a psicanálise, em geral, chegam até ela como última instância, porque já passaram muitos psicólogos, já passaram pela psiquiatria, já passaram por várias outras coisas, às vezes até místicas, tá? Como a gente entende que o sujeito é determinado pelo inconsciente, e que em geral as pessoas e muitos profissionais não têm conhecimento também do que é o inconsciente, então por vezes o que acontece é isso, a gente fica por último, tá? Como última, vamos dizer, como a possível solução, como último recurso, né? Mas, claro que por uma via ou outra de uma certa erudição, de uma certa intelectualidade, também se procura psicanálise, ou seja, não se procura só porque está doente, até para não adoecer também, né? Mas, claro que todos nós, inclusive nós analistas, somos feitos da mesma matéria, vamos dizer assim, né? Tanto é que, como eu disse ainda há pouco, para nos tornar psicanalista, é necessário que nos venhamos submeter também a uma análise com alguém já formado, vamos dizer assim. Tá? Entendi. Qual é a importância da psicanálise no mundo de hoje, né, contemporâneo? A gente sabe, como você mesmo disse, às vezes para evitar que se chegue aí numa doença, num problema, qual é a importância de ter essa ferramenta hoje, nesse dia a dia tão corrido que a gente tem, às vezes a gente não tem tempo nem para pensar na gente mesmo? Bom, vou dizer assim, talvez até exemplificando, há uma teórica que se chama Elisabeth Roudinesco. Ela é uma historiadora e é uma psicanalista francesa que escreve sobretudo a história da psicanálise e de Jacques Lacan, que foi o mais renomado psicanalista depois de Freud. Ela escreve um livro que se pergunta, né, por que a psicanálise e tal, e do qual em um dos capítulos ela fala da epidemia da depressão. Tá? Se a gente pensar, nós estamos vivendo num mundo globalizado, cada vez mais veloz, em que as nuances subjetivas do sujeito, sobretudo os afetos, estão descartados pela indústria, pela produção, etc. Cada sujeito vai ter minimamente a chance de algum tipo de felicidade. Bem? Então, ou seja, os ideais desse sujeito estão jogados por terra. Isso é inevitável como um processo adoecedor. Né? Então, de toda forma, a gente vê nas culturas, principalmente as mais urbanas, que preconizam esse discurso, né, as pessoas estão muito mais doentes. E elas sabem disso, tanto é que a gente vê, eu posso dizer até que eu sou um exemplo, porque eu fiz a escolha de sair de uma grande capital e morar no interior, até porque eu sei quanto é neurotizante viver na capital, com o ritmo que ela tem, com as neuroses que ela tem. Quer dizer, as pessoas ali são muito mais adoentadas do que no interior. Muita informação, muita pressão, a gente tem que saber de tudo ao mesmo tempo. Bom, a gente vai, acho que já deu para ter uma ideia aqui de como que funciona esse trabalho de psicanalista, psicanálise de maneira geral. No próximo bloco a gente vai falar sobre a Casa Psi e sobre a importância dela para trazer essa temática aqui para Sete Lagoas. Mas agora o programa Na Íntegra faz um rápido intervalo, já estamos de volta, fique com a gente. Problemas com seu computador? A Nilfran resolve. Manutenção e formatação em computadores, os melhores preços em equipamento e acessórios de informática. Buscamos e entregamos o seu computador. Promoção especial para formatação. Nilfran Informática, Rua Lagoa da Prata, 164, Interlagos. Telefones 3772-8389 ou 8871-7954. Venha saborear a melhor comida de Sete Lagoas e região no restaurante Churrascaria Trem Caipira. Aqui você encontra as melhores opções de saladas, massas e o melhor churrasco da cidade.
Tudo isso a partir de R$ 13,00 por pessoa. O restaurante Trem Caipira fica localizado na Avenida Sabará, número 291, no bairro Interlagos. Venham para o restaurante e churrascaria Trem Caipira. É aqui que o trem é bom. Passar calor? Pra quê? Conheça a Frilex. A Frilex trabalha com as melhores marcas de ar-condicionado. Fazemos também instalação, manutenção e higienização. Agende o orçamento sem compromisso. 3772-4949. Consulte agora a Frilex e chega de calor. Avenida Antônio Olinto, 1022, centro de Sete Lagoas. Frilex. O programa Na Íntegra está de volta. Guilherme Moraleida, psicólogo e psicanalista, é o meu convidado de hoje. A gente já contextualizou aqui um pouquinho o trabalho do psicanalista, psicanálise, e agora a gente vai falar sobre a Casa Psi, que foi fundada por você aqui em Sete Lagoas, né, Guilherme? Que traz essa temática para Sete Lagoas. Você primeiro detectou a necessidade de se ter uma instituição, né, uma casa como essa aqui em Sete Lagoas. Como que se deu isso, assim, essa decisão de abrir a Casa Psi? Bem, o histórico da Casa Psi é o seguinte, eu vim para cá em 2003, logo em 2004 eu tive contato com algumas colegas psicanalistas aqui que já faziam um movimento, na época denominado de Fórum de Psicanálise, tá? Algumas pessoas com as quais eu tenho um bom conceito, e já tentavam naquele momento trazer um pouco da psicanálise para cá, no sentido não só do exercício da clínica, que é que elas faziam, mas da formação, né? Do estudo teórico, dos debates, etc., com todos os campos, né? Então, até essa época, vamos dizer assim, a gente estava sempre no empenho dessa formação, ia a Belo Horizonte, as instituições de psicanálise em Belo Horizonte, os colegas, a própria análise, a supervisão e etc. E nessa época a gente conseguiu trazer, inclusive, um francês aqui, chamado Marc Stroh, que é um psicanalista francês, que fez análise com Lacan, inclusive, que, vamos dizer assim, é uma monstruosidade a nível teórico e que trouxe grandes lições para a gente, grandes ensinamentos. Nós tivemos eventos com a Casa da Cultura lotada, com outro no Casarão, sessões clínicas com ele ficou aqui, parece que 3 dias, saiu muito satisfeito, inclusive. Então, o intuito da criação da Casa Psi, a partir daí, foi o seguinte: logo depois dessa vinda do Fórum de Psicanálise, que veio dissolver, normalmente sem nenhum problema, eu estava chegado há pouco aqui, eu queria continuar o trabalho, porque eu vim para Sete Lagoas, porque eu escolhi Sete Lagoas para vir morar. Então, eu e mais uma dessas colegas começamos a fazer atividades outras de estudo, de leitura, de transmissão, como a gente chama, na Casa da Cultura. Ela, com pouco tempo, já dividida com a clínica aqui em Belo Horizonte, ela também declinou dessa transmissão aqui e eu persisti. Eu fiquei uns
7 anos, 6, 7 anos, me parece, fazendo seminários na Casa da Cultura abertos, tá? A quem quisesse frequentar. E, posteriormente, eu criei um projeto que se chamava Projeto Cultura e Psi, tá? O qual eu trazia colegas de Belo Horizonte, em geral mestres, doutores, psicanalistas reconhecidos e tal, para mesas de debate, para algum evento dessa natureza, isso geralmente apoiado por alguma instituição também. E como eu pensava que poderia acontecer, isso foi tomando um corpo maior, aí eu decidi de constituir um espaço, o qual eu chamei Casa Psi, né? Então lá eu passei dentro de um planejamento meu, um desenvolvimento, na esperança inclusive de colegas se agregarem, eu comecei a desenvolver atividades teóricas e clínicas nesse local. Então hoje a Casa Psi, além desse atendimento clínico, ela tem também essa questão da formação da psicanálise, do debate mesmo, de promover esse diálogo com outras áreas aí também em Sete Lagoas. Sim, na verdade a Casa Psi está aberto para um campo interdisciplinar, tá? Nos interessa muito a proximidade com a medicina em todas as áreas, especificamente a psiquiatria. A gente vai ter um psiquiatra em breve. Lá hoje tem 2 psicopedagogas, uma inclusive trabalha com Libras lá, dá cursos lá dentro. Eu faço seminários, eu tenho outros colegas chegando também, que não especificamente vêm da psicologia, mas tem uma leitura, tem um estudo, faz análise, então está na clínica. E outros psicólogos agregando, quer dizer, é um campo interdisciplinar e multicultural. Então a gente trabalha com cinema, por exemplo, nas tônicas que nos interessa, e estamos mesmo partindo para uma outra faceta na transmissão que começa a margear esse campo que a gente diz da formação, porque no momento a gente está desenvolvendo 2 cursos, o segundo curso de psicanálise aqui em Sete Lagoas, com professores de Belo Horizonte, todos mestres, todos doutores e tal, um curso sobre o autismo, e estamos trabalhando uma pós-graduação para o ano que vem. Então aí acho que a gente está adentrando a formação mesmo do psicanalista. Como que você avalia essa importância, né, de trazer, junto com essa formação, essa questão desse debate interdisciplinar que você citou, que traz pessoas de outras áreas para agregar, acaba formando ali uma equipe multidisciplinar de atendimento? Uhum. Bom, nós temos como conceito que o inconsciente permeia todos, né? Então, se ele permeia todos, ele permeia todas as clínicas, ele permeia a todos os espaços institucionais, né? Seja, por exemplo, a educação, o jurídico. Então, a interlocução com esses campos é profundamente produtiva e enriquecedora. Eu creio que tanto para nós quanto para eles, tá? Então, nós vamos cada vez mais tentar provocar esses campos e todos os outros, a interlocução, tá? Todos da saúde, todos os campos relativos à educação, às ciências humanas, etc. e tal. Todas as pessoas que de alguma forma tiverem interesse pela psicanálise. Não exatamente de que a Casa Psi venha formar um psicanalista, tá? Mas que ela possa, com os trabalhos dela, com a interlocução com esses campos, com a colocação em ato do entendimento, da experiência com o inconsciente, que cada um que se aproximar ali e tiver uma produção, né? Então a Casa Psi possa ser algo que também contribua para a formação dele quanto analista. Mas não que a gente tenha um projeto a nível das escolas de psicanálise. Entendi. E essa questão também dos projetos que vocês têm, né, na Casa Psi, quais são as temáticas abordadas? Por exemplo, você citou essa questão de seminários, questão de cinema, que é uma forma muito legal de trazer as pessoas para a temática, né? Tem alguns temas, hoje a gente vai debater sobre esse tema, hoje sobre isso, a gente vai assistir um filme sobre aquilo e ali se promove uma discussão. Como que são feitos esses projetos? Bom, hoje eu desenvolvo um seminário clínico, que é no sentido de, isso é fundamental para a formação continuada da gente, a gente transmitir a experiência que tem, né? Ou seja, isso traz o ponto que eu estou com a minha própria análise, a lida que eu tenho com o inconsciente e o testemunho que eu dou da minha clínica. Então, acho que já há algum tempo na clínica eu tenho alguma coisa para dizer, né? Mas não uma coisa que venha como um formato pronto, uma verdade. Por isso que a gente diz de uma transmissão, tá bem? Então, qualquer um que esteja por ali, um leigo, alguém de outro campo, um aluno, por exemplo, da psicologia, a interlocução é sempre a mesma no sentido de que não existe uma verdade pronta e antecipada sobre nada nem ninguém, tá? Então, qualquer um que se aproxima é interessante
pela formalização que ele vai fazer do entendimento que ele vem a ter do inconsciente da clínica. Tá bem? Agora, as escolhas, seja de um evento que a gente vai fazer, a gente fez 2 eventos no campo da educação, um sobre medicalização e um sobre psicodiagnósticos da infância e da adolescência, que a gente trouxe pessoas de outros estados, doutoras no campo da pediatria, por exemplo, outro da história, por exemplo, né? E segue sempre uma determinada lógica do que a gente vem desenvolvendo ou do que a gente vem depara com a clínica, né? Mas com algumas especificidades, por exemplo, nos interessa especificamente a criança, tá? Por quê? Porque a gente gosta de criança, porque a gente está cuidando do sujeito numa mais tenra infância, porque senão aquilo que está ali hoje apresentando algum problema no futuro vai estar muito mais grave, por várias facetas, né? Então aí a gente escolhe um filme dirigido à criança, né? A gente vai falar da clínica da criança, a gente provoca interlocuções com a educação, a gente traz alguém que tanja isso também, né? Quer dizer, as escolhas das atividades dali sempre tangenciam o que a gente vem desenvolvendo na clínica, as questões que a gente vem deparando. Pode ser, por exemplo, um fato, um acontecimento social, né? Por exemplo, que seja político, por exemplo. Nós entendemos a faceta da psicanálise política vem dizer profundamente do que se passa no Brasil nesse momento. Freud escreveu muito sobre o social, né, e sociopolítico, né? Então, se a gente for em alguns locais, alguns textos do Freud, está explícito lá o que se passa aqui hoje. Tá? Sobre a criança, a gente vai encontrar em Freud, mesmo que depois dele, que a clínica da criança veio desenvolver muito. Então, assim, um campo aberto, vasto, porque onde houver gente, o inconsciente está lá. Com certeza. A gente vai chamar aqui mais um rápido intervalo do programa Na Íntegra, mas já a gente vai continuar esse debate aqui sobre a psicanálise. Não saia daí. Passar calor? Pra quê? Conheça a Frilex. A Frilex trabalha com as melhores marcas de ar-condicionado. Fazemos também instalação, manutenção e higienização. Agende o orçamento sem compromisso. 3772-4949. Consulte agora a Frilex e chega de calor. Avenida Antônio Olinto, 1022, centro de Sete Lagoas. Frilex. O transporte alternativo está completando 10 anos. De lá pra cá, muita coisa mudou. Bom dia! E agora você pode contar com o novo cartão útil. E é por tudo isso que eu sou usuária do transporte alternativo. Cooper Celta, há 10 anos, unida e forte. Alô, galera da Balada Live, eu sou o Claudio Venturini do 14 Bis e eu tô com vocês. Abraço! Venha saborear a melhor comida de Sete Lagoas e região no restaurante Churrascaria Trem Caipira. Aqui você encontra as melhores opções de saladas, massas e o melhor churrasco da cidade. Tudo isso a partir de R$ 13,00 por pessoa. O restaurante Trem Caipira fica localizado na Avenida Sabará, número 291, no bairro Interlagos. Venham para o restaurante e churrascaria Trem Caipira. É aqui que o trem é bom. Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes que o mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal com o melhor preço. O Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis e mais de 200 sites de reservas de uma só vez. É só acessar trivago.com.br, digitar o lugar para onde quer viajar. E com apenas 2 cliques, escolher as datas de entrada e de saída. E então, é só buscar. Simples assim. O Trivago procura em centenas de sites de reserva e mostra os melhores hotéis. Você pode escolher o preço máximo que quer gastar por noite, a categoria do hotel e até filtrar pelas avaliações dos usuários. Não se esqueça, o Trivago mostra todos os preços disponíveis para o mesmo quarto de hotel
Assim, sem dúvida, você vai encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço, com trivago.com.br. Hotel Trivago. O programa Na Íntegra está de volta. O meu convidado é o psicólogo e psicanalista Guilherme Moraleda. E já falamos sobre a Casa Psi, né, Guilherme? E a gente falou sobre essa questão de promover o debate, o diálogo. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o atendimento clínico mesmo. Como que é a demanda aqui em Sete Lagoas? Como que você avalia isso hoje? Olha, eu acho que a oferta cria demanda. Então, assim, a gente tem que estar bem especificado o lugar. Tá? Então, se eu me autorizo a dizer psicanalista, que eu sustente isso como corresponde realmente a ser o que é um psicanalista. E eu acho que sustentar isso, até porque dentro do próprio estatuto, vamos dizer assim, a gente costuma dizer, no documento da Casa Psi, a intenção é dar intervenção cultural. Uma das facetas dessa intervenção cultural é trazer a distinção do que é a psicanálise em relação às terapêuticas, até porque uma outra confusão é de que eu não entendo a psicanálise como uma terapêutica. Tá? Ela tem efeitos terapêuticos, mas se a gente pegar na raiz, na etimologia, o que é uma terapêutica, a psicanálise é distinta disso. Tá? Então, o trabalho dela produz efeitos terapêuticos, talvez por isso seja tão confuso, mas é um trabalho ético, né, sobre as questões do desejo e da singularidade de cada um, tá? Em que, como eu disse, o objeto em questão é o inconsciente, o que não está preconizado nas psicologias, ou quando está em alguma psicologia, é extremamente diferente do inconsciente que Freud veio formular. E essa questão desses atendimentos também, né? São feitas concessões, é uma conversa, como que é isso na prática mesmo? Olha, não é exatamente uma conversa, conversa-se, né? Mas vamos dizer assim, é bem entender que seja uma conversa muito especial, porque é uma conversa que requer uma escuta treinada, afinada, de forma que quem escuta o psicanalista já passou pelo seu, ou passa ainda pelo seu próprio processo de análise com alguém que já tem também um percurso aí, né? Então, dentro da psicanálise lacaniana, uma sessão pode durar qualquer tempo, né? O que está enfatizado, isso já vem desde Freud, é a linguagem, né? Aquilo que o sujeito utiliza para dizer das experiências dele, né? Ou seja, o uso que ele faz da língua e o que isso traz enquanto representação, tá, das experiências que ele viveu, né? Então, por isso Lacan, vamos dizer assim, estendeu a obra freudiana com os novos objetos que ele tinha na contemporaneidade. Tá? Isso, a linguística principalmente, ao qual ele faz
algumas modificações dentro dos linguistas que ele trabalhou, criando uma linguística lacaniana, que é aquilo do qual a gente trabalha hoje. Quer dizer, em suma, resumindo assim essa parte do trabalho a nível do simbólico, que é a linguagem, né, de que uma palavra não é só uma palavra, nunca é só uma palavra. Uma palavra como palavra é uma palavra de vocabulário, é só um signo. Mas a construção, o sentido que o sujeito dá àquela palavra, a representação que aquela palavra tem especificamente para ele, singularmente, subjetivamente, é que vai dizer dele, né? Por isso um tratamento se faz com a conversa, tá? Mas é uma conversa que não é uma conversa com um amigo, é uma conversa em que se escuta ali a intenção que traz a tônica analítica, né? É onde o inconsciente aparece nessa elaboração linguística desse sujeito. Você já observou, né? Já são 5 anos aqui do trabalho da Casa Psi em Sete Lagoas, os resultados, né, dessa tentativa mesmo de promover essa questão do debate com outras áreas, de trazer esse atendimento para Sete Lagoas. Como você citou, antigamente as pessoas tinham que recorrer às vezes a Belo Horizonte para uma formação ou para um seminário, um debate. Já se mudou esse contexto, a comunidade em relação a isso em Sete Lagoas? A gente sabe que Sete Lagoas é uma cidade que cresce cada vez mais, cresceu aceleradamente nos últimos anos, mudou todo o contexto aqui de econômico e social, e às vezes as expressões que a gente acredita que estão só nos grandes centros urbanos já estão em Sete Lagoas também. Pois é um dos documentos que a gente tem dentro desse estatuto que eu falei da Casa Psi, em que eu escrevi dizendo do porquê da Casa Psi, ele diz disso, né, do crescimento da cidade, e do que o crescimento da cidade passa a requerer, né? Então lá eu digo, tanto ao nível da educação quanto da saúde, que é desses profissionais aqui, daqueles que até então não existiam, mas que era necessário buscar em Belo Horizonte, né? Então isso, tanto se queria um psicanalista, quanto se queria uma formação analítica e tal. Então a intenção é o que a gente tem conseguido fazer, acho que a gente tem conseguido contribuir, porque os nossos laços têm aumentado, a Casa Psi vai ficando mais conhecida, e hoje a gente tem conseguido, por exemplo, realizar eventos com um número maior de pessoas, pessoas de diversos campos nos procuram e querem alguma forma de enlaçamento, de produção, inclusive no próprio espaço da Casa Psi, ou querem saber mais. Isso vai desde o artista, do poeta, do escritor, do educador, né? E dos outros campos, a gente está sempre aberto, do direito. Então tem essa questão desse contato mesmo, né? Cultura, arte, política, tudo conectado e ligado com a psicanálise. Sim, a gente está disposto sempre ao debate. Eu acho que essa é uma função analítica, tá? Inclusive preconizada por alguns teóricos, grandes teóricos da psicanálise, da necessidade da psicanálise sair das quatro paredes, ir para a cultura, estar aberto a todas as classes sociais, atender a todo mundo, tal qual a gente tem projetos nesse sentido também, mas numa denominação que Henrique Lohan, um grande teórico, diz o analista cidadão, né, em que é preciso ele estar presente, trazer o conhecimento da psicanálise para fora desse espaço, entre aspas, do setting, né, mas dar a contribuição social, dar a contribuição científica da formação que ele tem. Agora, a psicanálise, a gente pode considerá-la uma ciência ou não? Olha, eu acho que depende do conceito que se traz de ciência, tá? Do conceito mais arraigado, assim, de ciência, positivista, dentro da matemática, da física, não, e nem é isso que nos interessa. Mas a gente trabalhar com outros paradigmas científicos, claro que sim, tá? Por exemplo, eu entendo que a ciência é ou não ciência, dependendo da relação que você mantém com o objeto do seu trabalho, do seu estudo. Como eu disse, o inconsciente é objeto do trabalho da psicanálise, e o rigor que a psicanálise exige, tanto para a formação do psicanalista, quanto na lida com o inconsciente na clínica, por exemplo, ele é radical, né? E é radical no sentido de ir até a raiz na produção, na causação, nos efeitos do inconsciente, né? E quando se diz radical, é preciso entender isso, que não é um núcleo duro do pensamento. Radical é um pensamento disposto a produzir uma verdade, tá? Então, se a gente pensar que a ciência, a disposição inicial dela seja essa,
A psicanálise é sim uma ciência, mas não é o que nos interessa profundamente. Muito embora o campo epistêmico, que é o campo que faz essa avaliação dos procedimentos, dos campos, se eles são científicos ou não, está intrinsecamente ligado à psicanálise. Né? Nós temos grandes epistemólogos brasileiros que são inclusive psicanalistas. Tá? Então, nos interessa muito a epistemologia, nos interessa muito os debates científicos, mas não temos essa necessidade de ser reconhecido como cientista. Tá? Então, é polêmico? Mas não é isso que nos interessa profundamente. Nos interessa produzir a verdade pelos meios que a gente mesmo produz. Né? Nos interessa qualquer debate com qualquer campo que venha apontar as incoerências, incongruências, onde que a gente possa falhar, onde que a gente possa faltar enquanto produção teórica. Tá? Mas também sabemos que nós não estamos presos a uma noção científica de hoje, ao qual nós, em geral, não reconhecemos com ciência. Padrão mais rígido, né? Guilherme, a gente está chegando ao final. Vou te pedir se você quer deixar um contato, né, da Casa Psi, para quem tiver interesse em conhecer o trabalho de vocês, ou atendimento clínico, ou participar dos eventos que vocês promovem. Ok, queria dizer que todas as pessoas são muito bem-vindas, da forma delas, à Casa Psi, que seja uma procura clínica, que seja para participar dos eventos que a gente realiza. Muitos são abertos, muitos são gratuitos, mas por vezes a gente tem que cobrar, exatamente porque a gente traz pessoas de fora, isso tem um custo, elas têm os honorários delas também, né? Então, é muito bem-vindo todas as pessoas, independente do campo ou da formação que tenha, tá? E o contato pode ser feito no telefone 3176-2323. Ok, vou agradecer a sua presença, obrigada pela conversa, por esclarecer aí pra gente, foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço a ETV News, um prazer estar aqui. Obrigada mesmo. O programa Na Íntegra fica por aqui, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Se quiserem enviar sugestões de entrevistados, temas ou opinar sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para contato@tvnews@gmail.com ou enviar um WhatsApp para o número 984276110. Eu fico por aqui e a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Até lá!